A gente volta a falar sobre o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, que é réu numa ação que apura uma tentativa de golpe de Estado depois da eleição presidencial de 2022. A gente vai voltar para Brasília agora para conversar com a repórter Ruth Moraes, do Portal R7, que tem mais detalhes e se essa decisão do magistrado é definitiva ou se ainda ela precisa passar pelo plenário do STF. Ruth, boa noite para você. Boa noite para você, Algarte, e para todos que nos acompanham. Pois é, de acordo com a apuração do portal R7, essa decisão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro não precisa passar aqui pelo crivo do colegiado, do colégio ali do Supremo Tribunal Federal. Isso porque se trata de descumprimento de medidas cautelares. Então, esse é o entendimento da Corte. Mas, se a defesa do ex-presidente recorrer dessa determinação, aí sim o caso vai para análise do plenário. Só para a gente entender um pouco mais, nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes justificou que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares impostas a ele aqui por ter veiculado conteúdos nas redes sociais de terceiros, especificamente dos seus filhos ali. A gente pode citar aqui o senador Flávio Bolsonaro como exemplo. Na decisão, o ministro alega que Bolsonaro usou as redes sociais de aliados aqui para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo e apoio aqui ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Isso aconteceu aqui, essas alegações do ministro se referem a um acontecimento de ontem, a qual vários apoiadores de Bolsonaro saíram às ruas em manifestações em vários estados brasileiros, apoiando Bolsonaro aqui e com críticas ao STF, especificamente contra Moraes. Na ocasião, além de ter colocado o próprio pai em ligação em viva voz ali aos manifestantes que estavam em Copacabana, no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro também publicou em suas redes sociais um vídeo em que seu pai aparece conversando ali por meio de telefonema com apoiadores, Mas, posteriormente, Flávio apagou esta publicação. Para o ministro, a atuação do ex-presidente, mesmo sem o uso direto das suas redes sociais, para a gente lembrar, ele está proibido de usar as próprias redes sociais, ela burlou aqui essa ação dele de forma deliberada à restrição imposta anteriormente pelo STF. Além disso, na decisão, o ministro cita o vereador Carlos Bolsonaro, também filho do ex-presidente, que fez também uma publicação ontem com uma foto do pai ali e também fotos das manifestações pedindo ali que os apoiadores dele, seus seguidores, seguissem seu pai nas redes sociais, mesmo com a proibição de Bolsonaro de usar os perfis. Com isso, o ministro determinou também que Bolsonaro, além de cumprir a prisão domiciliar no seu endereço residencial aqui em Brasília, que ele continue usando a tornozeleira eletrônica, que ele não receba também visitas, então tem a proibição de visitas, salvo apenas por familiares próximos e pelos advogados do ex-presidente. Além disso, determinou o recolhimento de todos os aparelhos celulares disponíveis na casa do ex-presidente. Para a gente finalizar e lembrar um pouco mais desse contexto, em 18 de julho, o ministro determinou que Bolsonaro passasse a usar a tornozeleira eletrônica. Além disso, fixou a proibição do uso das redes sociais dele e também por meio de terceiros. Dias depois, o ex-presidente ele deu uma entrevista ali de forma indireta para a imprensa na Câmara dos Deputados, mostrou a tornozeleira pela primeira vez e criticou ali o STF pela imposição da medida cautelar. O ministro determinou que a defesa explicasse o que era aquela ação do ex-presidente e ele entendeu que o ex-presidente descumpriu de fato a medida cautelar, mas de forma pontual, portanto, manteve o uso da tornozeleira sem avançar aqui para a prisão, como a gente está vendo agora, a prisão domiciliar, Algarte. Ruth, o Conselho da Câmara e também do Comércio Exterior aprovou hoje que o Brasil entre com uma consulta na Organização Mundial do Comércio, OMC, contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Esse anúncio foi realizado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que se reuniu com o governo e também os representantes dos setores para falar de assunto tão importante, lembrando que isso já pode acontecer no meio dessa semana. O tarifaço ele foi empurrado um pouco para mais longe, mas já pode acontecer já a partir de agora. Qual é o próximo passo, então, para que o Brasil, de alguma maneira, se apresente formalmente a essa entidade internacional? Pois é, Algarte, agora que a decisão de levar de fato a solicitação oficialmente à Organização Mundial do Comércio, a OMC, cabe ao próprio presidente Lula, o presidente da República. É só para a gente lembrar, como você trouxe aqui, recapitulando, essa tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos passa a valer já nesta quarta-feira, dia 6. A jornalistas hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o desafio do Brasil agora, nesse contexto, com a imposição das tarifas,
tarifas é diminuir o percentual aqui para 30% de produtos brasileiros que serão afetados. Então, eles vão focar aqui neste ponto para fazer com que esses 30% de produtos tenham um percentual menor aqui desse tarifaço. Vamos conferir? 45% foi excluído da taxação, 20% está na seção 232, aí é igual para o mundo inteiro, não tem diferença do Brasil para os demais países, dá 65%. E 35% é o desafio de trabalharmos aí para reduzir a alíquota e ou excluir também como os demais setores. E conversamos também com os setores sobre possibilidade de novos mercados. Então, a Apex vai se concentrar também nesse trabalho. O ministro da Agricultura está aqui, o Fávaro. Nós temos possibilidade muito boa com União Europeia e Reino Unido, porque lá atrás houve bloqueio por questão sanitária que pode ser superada. Então, buscar novos mercados e, a partir de hoje, começa a vigorar o Acredita Exportação, que é um reintegra de transição. Então, a partir de hoje, as pequenas empresas que exportarem vão ter de volta 3% do valor exportado. E aí o pleito do setor empresarial hoje foi estender esse reintegra de transação para as demais empresas que estão prejudicadas na sua exportação para os Estados Unidos. Nós estamos terminando um trabalho conjunto de vários ministérios, estamos concluindo as medidas do chamado plano de contingência e é questão de dias, isso vai estar resolvido. Conosco não tem pré-datado, é PIX, na hora que resolver, paga. Só para a gente entender, enviar aqui uma consulta ao OMC é a primeira etapa para abrir uma disputa comercial com outro país que integra o mesmo grupo. Com a solicitação, esse processo ele é iniciado. A ideia é que a nação que entra com o pedido, neste caso o Brasil, tente solucionar esse problema de uma forma negociada aqui, ao pedir mais informações do outro país, no caso os Estados Unidos. Caso essa etapa não resulte aqui em acordos nem consensos, o Brasil pode pedir a criação de um grupo para avaliar o caso. Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele conduziu um encontro com o presidente da Abipesca, a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, que é o Eduardo Lobo. Após sair da reunião, Eduardo disse que, apesar de reconhecer os esforços do governo federal, no caso, ele estava momentaneamente frustrado. Vamos conferir? A reunião foi o mais do mesmo. A gente teve quase há 10 dias atrás uma reunião e se repetiram as demandas setoriais. O governo repete que está em negociação, há uma divergência de informação entre os ministros do que foi negociado e do que realmente vai acontecer daqui para frente, mas para o setor produtivo não veio nenhuma medida eficaz, nenhuma medida que mitigue o problema que é a manutenção dos empregos e a manutenção da produção. Frustrante, então? Muito frustrante momentaneamente. A gente reconhece que existe uma preocupação, mas uma medida efetiva não chegou ainda para o setor, principalmente para o setor de pescados, que tinha uma grande expectativa de ser excluído da lista, ficou na lista e não veio nenhuma medida mitigadora para nos ajudar. Apesar disso, às vésperas da validade aqui do tarifaço, o governo federal anunciou que vai investir mais de 2 bilhões de reais em compras de mais de 10 mil equipamentos para o SUS. A preferência vai ser para produtos feitos no Brasil e com tecnologia nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, os equipamentos brasileiros poderão ser adquiridos aqui, mesmo que seus preços sejam entre 10% e 20% superiores aos similares que sejam importados. Segundo o ministro, comandante da pasta da Saúde, Alexandre Padilha, o momento pelo qual o Brasil passa com relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos reforça a importância do fortalecimento de empresas e também de indústria aqui brasileiras para obter a maior soberania e também segurança para a saúde dos brasileiros. Ogarte, volto com você.
Ruth, que começo de semana, né? Enfim, a gente vai se falar, obviamente, em outros momentos da programação. É muita coisa acontecendo. É importante tentar de alguma maneira, tudo isso, toda essa apuração e levar para quem está em casa e traduzir. Esses termos são técnicos, mas extremamente importantes e relevantes para a nossa cobertura. Bom trabalho por aí, boa apuração. Qualquer outro sinal, é só nos avisar. Até.